Fala pessoal, queria mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Quando a gente vai analisar um paciente diabético, então identificar áreas possíveis para o surgimento dessa úlcera, medir uma úlcera já existente, isolar pressões específicas em regiões do pé, para que a gente evite também a ulceração naqueles pontos ou amputação, etc. Então, como que funciona? Aqui está o exame estático, a gente consegue ver os dois pés, todo o alinhamento corporal do paciente, e nosso guia vai ser sempre o pico de pressão plantar, né? Então, a gente tendo uma ulceração, o pico de pressão plantar estará nela. Porém, eu vou até mudar a cor aqui para vocês verem. Tendo várias ulcerações, por exemplo, nós vamos ter outros pontos vermelhos no pé do paciente, tá? Então, o que ocorre? Então, a gente poderia ter aqui uma úlcera já existente, a gente poderia ter uma úlcera especificamente aqui sobre o pico de pressão, úlceras surgindo nos dedos, etc. Tá? Então, a gente conseguiria ver isso no exame estático. Mas, vendo isso no exame estático, a gente tem um recurso, acho que poucos de vocês usam, quem já fez a demonstração comigo sabe, que é o valor selecionado aqui. Esse valor selecionado, ele permite que eu isole a pressão em determinado ponto do pé. Então, olha que interessante, movendo o mouse sobre o exame, ó, o que ocorre ali, a gente consegue ver, tá? Então, a maior pressão dentro daquela área. Se você for fazer uma palmilha para esse paciente com úlcera ou paciente diabético, a gente vai vir aqui, ó, no cantinho direito e clicar em pressão. Nós vamos voltar ali para aquela região onde consta a patologia do paciente e olhando para ela, a gente vai identificar a maior pressão naquela área. Por que isso é importante? Porque quando você fizer a palmilha, essa pressão tem que diminuir, até porque a gente vai estar vendo aqui apenas, né, em valores, o valor do pico de pressão, né, que está ali no calcâneo, aqui no campo pressão máxima. Então, eu isolei agora um ponto específico aqui. Eu posso isolar mais? Posso. Eu posso isolar no alto, eu posso isolar no médio pé, etc. Tá? Então, fica ao seu critério, tá? Mas, o que é importante? Eu posso também fazer medições. Poucos de vocês devem usar essa ferramenta de área, tá? E o que é legal? A área, ela abre um diâmetro. E como que a gente usa esse diâmetro? Pessoas que trabalham, tá? Especificamente com feridas, geralmente usa uma ferramenta específica para medir o diâmetro daquela ferida. Então, vai tratar, por exemplo, com laser, com palmilha ou outras abordagens, a gente vem na ferramenta de área, vamos supor que essa parte aqui vermelha seja uma ulceração, tá? E olha o que eu faço. Eu vou clicar e vou posicionar essa ferida, tá? Dentro da ferramenta de área, ok? Então, fazendo isso, vamos ter aí a medida de 16,33 centímetros quadrados, tá bom? Então, de diâmetro, desculpa. Tá? Então, a gente consegue fazer isso e isolar. Então, pô, o paciente está melhorando, está se recuperando, está diminuindo aquela área, a gente consegue, através desse recurso, fazer essa observação, tá bom? Então, essa é uma ideia. Outra ferramenta importante e poderosa para vocês, tá? Paciente diabético. Lembre-se sempre, desequilíbrio está associado a feridas. Então, por quê? Vocês vão usar o campinho da estabilometria aqui. Lembrando, paciente que oscila vai fazer garra com o pé. Então, vocês vão conseguir ver isso acontecer. Esse movimento de garra, obviamente, vai acabar gerando uma úlcera em pacientes com essas patologias, tá? Tanto diabético como hanseníase também, ok? A lógica seria a mesma. E aí a gente vai usar também a estabilometria para a gente analisar esses movimentos, tá? E nós vamos aí diretamente para o vídeo, né? O vídeo gravado da estabilometria, aonde eu consigo assistir esse movimento, né? Então, se o paciente fizer garra, vai aumentar a pressão aqui no hálux, né? Quando a gente vê essas oscilações. Então, a gente vai poder observar se a palmilha está melhorando, está piorando, se um paciente que vem, às vezes, de um pós-operatório também está evoluindo de forma favorável a ter uma maior estabilidade e assim por diante. Beleza? Aquele beijo.